Fala, meus retranqueiros queridos, beleza? Aqui quem fala é Fábio Souza. Vamos para o nosso quarto episódio. Estamos resistindo. Quarto episódio. Eu achei que não passaria do primeiro, mas chegamos no quarto episódio. E hoje com um cara, mais um da Energia 97. O primeiro foi o Marcelo Lima, um cara, uma simpatia. E estamos com um aqui que já contou toda a história dele. Se eu soubesse, eu gravava em off aqui com ele. Meu, grande, Fernando Camargo. E aí, Fabião? Tudo beleza? Obrigado. Que isso, cara, prazer, velho. Mandei o convite pro cara, o cara nem hesitou. Falou, vou. Somos vizinhos, isso que é bom. Pertinho. Pertinho. Pô, Fernandão, obrigado. Prazer, cara. Presença. Imagina. Eu que agradeço. Já quero começar com 2 pés no peito. Manda. Tamo aqui. Mentira. Eu domino e saio jogando. Mentira. Sua história, cara. Eu quero saber da sua infância. Eu quero saber lá de baixo como tu começou. Nem como começou. Uhum. Onde você cresceu, sua infância, seus pais. Quero saber lá de baixinho, de onde você veio, de São Paulo, se você nasceu em São Paulo. Manda aí. Cara, eu sou Fábio paulistano, né? Nascido na capital, mas com sangue totalmente do interior. Porque os meus pais, meu pai, minha mãe, avô, todos nascidos em cidades, né, do interior. Meu pai é de Santa Bárbara do Oeste, Esbó, né, que é aqui pertinho de Americana, Piracicaba, 130 quilômetros, e a minha mãe de Eu achava que era mais. Não, é pertinho. E minha mãe de Votuporanga, que é ali próximo de Tanabi, São José do Rio Preto, mais região noroeste, mais longe, 520. Então, tive uma infância, cara, como todo moleque. Gostava de jogar bola, gostava de fazer as brincadeiras tradicionais, esconde-esconde, pega-pega, via televisão, descia. Apesar de eu morar num prédio, né, desde de pequeno, sempre morei em prédio mesmo, nunca morei em casa, a gente sempre teve espaço para brincar. Jogava, ficava no parquinho, ficava reunido quando cresce um pouco mais. E eu sempre viajei muito pro interior também, né? Desde menino ia pro interior visitar sua família, visitar meus familiares, avós, tios, tias, primos que todos lá estavam. Fiz as brincadeiras mais legais possíveis que você faz no interior, que é jogar bete, aquele taco, né? Que você joga na bete. Jogar taco é bet? Taco é bet, é uma nomenclatura que usa no interior bastante, é bet. Né? Brincava de pique-esconde, jogava bola na rua, pulava muro, ia pra sorveteria. Trabalho do cacete. Eu dava, pra caramba. Nossa, mas muito. E eu fui o neto mais velho, né? Filho mais velho e neto mais velho, né? Da minha família. Eu sou filho mais velho de todos, tô com 45 agora. O meu irmão foi o próximo, e ele tá com 38. Então são 7 anos de diferença. Então, com a minha família eu sempre fui isso, um cara que brincava demais com meus primos, apesar de ser nascido em São Paulo, eu sempre tive pé vermelho, né? Ficava muito na zoeira com a galera ali na areia, na pedra, gostava de jogar bola, gostava de curtir. E acho que por isso cresceu muito essa paixão por esporte, né? Sempre fazer tudo assim, e trabalhar. Depois a gente vai chegar nisso aí, mas fui um cara feliz, com certeza. Cresci muito feliz com a minha família no interior, em São Paulo também. Deu pra tirar onda bastante e dar trabalho. Nas escolas, você sempre estudou escola pública? Não, eu estudei pequeno numa escola pública, que era o Rosas de Ouro. Depois eu fui para uma de Capuchinhos, que são os Freis, né? Imaculada Conceição. Estudei lá mais 6 anos. E aí fui pro Colégio Objetivo, da Paulista, que era o temido Colégio Objetivo da Paulista, que todos os pais achavam que era a perdição para qualquer um lá, porque tinha muito rebelde, muito aluno que fugia. Tinha umas histórias meio malucas, né? Lá para 1990 e tal, isso. Mas, cara, para mim foi espetacular. O Objetivo, ele tem uma tradição de sempre formar muitos alunos para o vestibular, preparar para as universidades, para as faculdades. Assim, talvez o principal, né, que a gente tem. Foi um período incrível, muito legal, assim. Fiquei lá até o antigo terceiro colegial e 8ª série, que hoje a gente tem do 1º ao 9º ano, ensino médio, ensino fundamental. Antigamente era ginásio, colégio, né, que a gente chamava. Legal. E depois fui para a faculdade, primeiro na Universidade de São Judas, na Moca, e depois na PUC. Né? Fiz o início da São Judas, não gostei. Na época você podia pedir transferência mais fácil. E aí fui para a PUC, a Pontifícia, e me formei lá jornalista em 2001. Mas como é que você quis se tornar jornalista? Qual foi o então, desejo, não foi uma coisa desde o início. O jornalismo, você sempre quis ser jornalista? Não, eu sempre falo isso nos meus papos. O jornalismo não era a minha primeira opção.
Eu era um moleque que gostava muito de animais, bichos, cara. Eu queria ser veterinário. Ou trabalhar com biologia, alguma coisa assim. Até hoje, assim. Vocês veem minhas postagens, toda hora tem uns bichos meio estranhos lá, umas coisas da natureza, assim. Eu gosto demais, curto pra caramba. Cresci com isso também, né? Com roça, sempre vendo e tal. Mas queria que... Primeiro eu pensava em biologia, em veterinária, aí chegava na 8ª série, primeiro colegial, não tem uma coisa muito definida. Pensava, pô... Publicidade é um negócio que eu gosto muito de propaganda, ver o que tá rolando no rádio, na televisão, ficava decorando as músicas, tá? Pensei também na publicidade, mas ficava naquela indefinição. Aí no colégio tem aquela orientação vocacional, né? Eu fui uma vez, não me passaram exatamente o que eu deveria fazer. E eu sempre fui um cara fanático por acompanhar qualquer tipo de esporte. Desde os meus 7 anos, 6, qualquer coisa, no rádio, na televisão. Enquanto a molecada ficava ouvindo música de criança, eu ficava com meu pai ouvindo o jogo, ouvindo o noticiário, né? E lá para 93, 94, antes de eu prestar vestibular, os próprios amigos que eu tinha, amigas que eu tinha, falaram, cara, por que você não presta jornalismo? Você é um louco, um doente que fica aí toda hora... ouvindo rádio, vendo televisão, você quer ver o noticiário, por que você não presta jornalismo? Eu falei, pô, é isso, hein? É isso. Acho que a minha aptidão é pra isso. E aí foi. Mas o jornalismo ele tem várias vertentes. Tem. Porque assim, o primeiro jornalista que todo mundo imagina é o cara que vai trabalhar no jornal. É aquele que vai trabalhar no jornal, escrever as matérias, apurar, ir pra rua, repórter, né? Porque todo jornalista é repórter na essência. A primeira coisa que você faz de jornalismo é ser repórter, né? Mas eu tinha um plano para jornalismo de trabalhar em rádio ou televisão. Assim, eu já tinha observado muito, né, visto muita gente trabalhar nesse meio e o impresso em si não me atraía, não era uma coisa que me atraía. E que na época também era muito forte o impresso. Era muito forte. Você trabalhar, por exemplo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Estado de Minas, esses jornais mais fortes. Aí veio o Lance, né, esportiva, a Gazeta Esportiva, que já era aqui também, que era para quem queria esporte como eu queria, era mais o target, né, era mais a meta. Mas eu queria ter vontade de trabalhar no rádio e na televisão. E foi o que aconteceu. Para mim, inverteu. Em vez de eu começar num jornal pequeno, não sei o que, eu já fui para um grande emprego, né? Quando eu já tinha 20 anos, já estava quase me formando. E aí foi história. E aí a gente segue aí há quase 25 anos de carreira já nessa brincadeira aí de informar. Antes de narrar, né? Porque narrar é o que hoje eu tô fazendo mais, mas isso surgiu bem depois só. Mas aí qual foi o seu primeiro emprego de jornalista? De jornalista foi na ESPN Brasil. Assim, emprego grandão. Porque antigamente não era canais Disney como é hoje, né? Sim, o grupo outra Disney. realidade. Era a ESPN Brasil, que o José Trajano era o diretor. Né? Mas eu já tinha trabalhado num portalzinho pequeno, porque foi a época que deu aquele boom da internet, 98, 99, que apareceu um monte de portal, um monte de site, Ball, IG, Hotmail, todos esses aí. E surgiam portais para você, de repente, começar a trabalhar. E eu tive uma experiência que foi muito legal. Era um que chamava Vivo, nada a ver com a operadora espanhola, né? E era um portal de conteúdo de turismo, que você tinha que abastecer com textos do mundo inteiro. Foi muito pequenininho, uma coisa que nem vingou, né? Era um americano, acho que era o Brian, que morava aqui no Brasil, e ele quis abrir, né? Imagina o dia de hoje que todo mundo quer fazer, por exemplo, um podcast, quer abrir uma barbearia, sabe? As coisas que estão mais em moda, todo mundo... e podcast é uma coisa que já existe há bastante tempo, mas hoje popularizou as entrevistas, que é legal pra caramba, que a gente tá fazendo. Mas naquela época era isso. A galera queria ter um site diferente para colocar. Não era um blog, era um site mesmo. Então foi nesse trabalho. Aí 98 para 99, até que veio uma oportunidade para eu trabalhar, que foi o meu primeiro grande emprego. Eu já tinha trabalhado antes em banco, né, como mensageiro, como office aprendiz. Não, era menor aprendiz, era o office boy. Mas era menor aprendiz o nome, você aprendia muita coisa. Assim, eu não ficava carregando o tempo todo, levando coisa para lá e para cá. Eu ficava, né, num escritório, aprendendo, por exemplo, a fazer xerocópia, aprendendo a fazer... Eu trabalhava no xerocópia de engenharia, na Caixa Econômica Federal. Fazia isso, com 15 até 17 anos, fazia isso aí. E aí, de vez em quando, você tinha que fazer umas entregas, tinha que, enfim, checar umas coisas de aprender, coisa que você vai aprender. Mas isso foi até dos 15 aos 17. Aí mais à frente, o primeiro grande emprego que eu fui ter em grandes emissoras, ESPN. Em grandes lugares. Como foi? Entregar currículo? Não, alguém te indicou? Foi indicação por eu ser um maluco, assim.
Quem me indicou é um cara até conhecido, o Thiago Maranhão. Thiago Maranhão, que foi repórter do Sport TV, da Globo, trabalhou na Band, hoje ele tá num projeto na Amazon, né? O Thiago era da minha sala de faculdade, a gente era da mesma sala na PUC, ele já estava lá, ele foi como estagiário, mas ele tinha já uma nova oportunidade em vista, um novo trabalho para ele em vista, e ele me chegou nas vésperas da Olimpíada de Sydney, de 2000, né? 22 anos atrás. Ele falou, Fernandão, cara, acho que a sua cara e a ESPN estão precisando de gente lá para a Olimpíada, vai precisar de muito trabalho, você domina, topa. Eu falei, óbvio, quero voltar a trabalhar. Você fez cobertura das Olimpíadas? Fiz. Não cobertura direta, eu trabalhei na cobertura, mas mais como um produtor. Assim, eu não fiquei escrevendo... Por trás das câmeras. Por trás das câmeras. Você faz... É que assim, a galera não conhece o por trás das câmeras. Eles acham que é simplesmente acender a luzinha e sair falando e não tem 100 pessoas por trás, né, para fazer aquilo. A galera que tá atrás tem que ser muito reconhecida porque, pô, dá todo o sustentáculo para poder fazer uma grande transmissão. E lá na ESPN eu aprendi tudo, Fábio. Tudo. Tudo que eu poderia aprender no jornalismo, em televisão, ao mesmo tempo com a faculdade. Eu trabalhei na ESPN durante 3 anos, ao mesmo tempo da faculdade. Isso que foi bom. Isso que foi maravilhoso. Já estagiou lá dentro. Então, eu fiz um estágio lá dentro. Eu fiz um estágio lá dentro, né? Gigante. Gigante, e era uma época, sabe, diferente do que é a ESPN hoje, né? Que hoje ela tá, nossa, ela tem toda a base para ESPN 1, 2, 3, 4, a Fox, que fez a integração, tudo. E a época era menor, mas mesmo assim uma grande televisão. Então eu aprendi pra caramba, Trajano, com o João Palomino, com o Plihal, o Ricardo Bugarelli, que hoje é comentarista dos canais lá de jogos de basquete, eu chamo de meu pai, né? Porque, puto, quem me ensinou, e a gente é muito amigo até hoje, há 20 e tantos anos. Ixi, se eu falar a lista, cara, trabalhei com o Karsug, Cláudio Karsug, trabalhei com o Volpe, que faleceu há um tempo, Luiz Alberto Volpe, que era apresentador, Cledi Oliveira, os meninos que hoje são grandes repórteres, o Mendel Bidlovski e o Vinícius, eram estagiários junto comigo. Eram junto comigo. A gente era os produtores júniores daquela época. Eu, Mendel, Vinícius e a Dani, novo, que trabalhou um tempo também depois. Então foi esse caminho aí. Esse caminho fantástico, assim, que eu aprendi praticamente tudo. Meio que ao contrário, eu já entrei numa grande televisão. Ao invés de começar num jornal menor, numa rádio um pouco menor, eu já tive de cara ali com 20 e poucos anos uma baita oportunidade numa grande televisão. Mas depois da ESPN, o que aconteceu depois? Nossa, rapaz, aí a gente vai girar bastante coisa. Saí da ESPN em 2002, fui para a Folha de São Paulo para ser repórter de final de ano, cobertura de final de ano do Campeonato Brasileiro. No último ano que o Brasileiro não foi pontos corridos, que ainda era mata-mata. O São Paulo até foi o primeiro e o Santos foi o 8º. O Santos eliminou o São Paulo e foi campeão naquela fase do Leão, né? Que tinha Diego, Robinho lá e tal. Os meninos da Vila, nova versão. E aí eu fiz toda a cobertura de mata-mata na Folha como repórter. Né? Aí foi uma experiência legal, porque foi a minha primeira em jornal como repórter. Eu nunca tinha tido. Mas como eu já tinha feito televisão, algumas coisas... Mas foi muito diferente essa transição, que você tava numa televisão para ir para uma mídia mas foi diferente, mas você tá num esporte, né? Então você tá entendendo... O importante é estar no meio você tá entendendo mais ou menos o que tava rolando. Então eu já sabia escrever um texto, tanto um texto mais informativo, como um texto opinativo, como uma crônica, como uma lauda, como um editorial, já sabia fazer tudo isso aí, né? Já tinha uma ideia de como fazer. E no jornal foi uma questão de adaptação. No jornal foi um período curto, 3 meses, mas incrível. Eu escrevi na Folha Online, que não existe mais, na época era Folha Online, mas muitas das matérias que eram da Folha Online, elas iam para capa da Folha também, a Folha impressa, que era, nossa, naquela época, você comprava um jornal de domingo na Folha, havia um negócio assim que você demorava 2 dias para você ler, né? Hoje em dia diminuiu tal, por causa do digital, que mudou muita coisa. Mas foi um período sensacional. Curto, né? Curto, só na Folha, de 3 meses. Terminou o meu período de fim de ano com o fim do campeonato. E eu, entre aspas, já estava ficando desempregado. Só que durante esse período que eu estava na Folha, veio uma proposta do SBT. O SBT, fim de 2002, começo de 2003, ele adquiriu os direitos do Campeonato Paulista e do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Era a equipe do Carlos Martins. E sabe quem era o narrador que surgiu naquela época para narrar? O Paulo Andrade. Dos canais ESPN, né? Que narra muito a Premier League, Libertadores e tal. O Paulinho é meu amigo também. A gente começou a trabalhar praticamente junto. Né? Ele estava começando na narração. Nessa época eu não pensava em fazer narração. Nessa época eu queria trabalhar. Eu queria estar no meio
da comunicação. Queria estar numa grande empresa para poder ter oportunidade. Mas na época que você trabalhava tanto na ESPN, na Folha, no seu período curto, alguém te falou, meu, você tem um potencial, uma voz para ir para essa área da narração? Ou você mesmo descobriu? Não, falava assim, você tem voz, você tem potencial para usar muito mais a sua voz. Não na narração, especificamente, né? Até porque eu tava jovem, tava com 20 e poucos anos só. Tem muita gente que começa mais cedo, mas eu tava curtindo a ideia de fazer, navegar por esses mares diferentes do jornalismo aí. Passar por uma televisão, depois por um rádio. Mas o pessoal te falava, você entrar com a sua voz em apresentar algum programa? Já tinha feito isso. Apresentar era muito mais, porque eu já tinha feito na ESPN um programa que chamava Direto da Redação, que o Trajano era apresentador e eu era como se fosse o escada dele. Eu era o cara que passava as notícias, né? E ficava no computador, mas já utilizando o microfone, já indo pra frente da câmera, já fazendo esse tipo de coisa. Você já apareceu na época já tava aparecendo nesse programa. Por trás ali. Então, não, era por trás, mas de vez em quando aparecia. É porque muita gente acha que o cara que tá na TV, que aparece, ele só faz isso. Não, o cara foi produtor, o cara foi editor, o cara foi estagiário, o cara fez tudo pra ter essa oportunidade de ir pro ar, né? Basta ver, eu falei, o Vinícius e o Mendel, que são dois grandes repórteres hoje, estão aí nos canais Disney e eram produtores comigo, não apareciam. Né? Eu apareci até antes que eles. E na ESPN eu fiz tudo, Fábio. Eu fiz tudo. Eu fiz por dentro do basquete, eu fiz vôlei, eu fiz Sport Center, eu fiz linha de passe, eu fazia um programa sobre esporte americano, NBA.com. O Trajano falou, pô, você é um doente pro esporte americano, NBA, você não quer fazer o programa diário, escrever? Você só não põe a voz porque você ainda não é formado. Mas você falei, tá doente bom. Compra esses esportes, cara? Porque eu sou doente por qualquer esporte, cara. Sério mesmo? Basta ter uma competição. Futebol americano, você manja tudo? Doente. Tava vendo ontem até meia-noite e meia e tal. Mano? Porque é muito difícil entender não, mas, cara, é questão de ver. Beisebol, futebol americano. Todos, hockey todos, também. sem exceção. Hockey a gente até entende um pouquinho. Mas você não vê o puck, esse que é o problema, né? Muitas vezes você não vê o puck, o disco, assim que a galera... Mas eu gosto, sempre gostei. E lá na ESPN eu tive muita oportunidade. É muito forte esse tipo muito forte, é muito forte. E na época que eu tava lá, era diferente do que é hoje. Porque as transmissões eram feitas tudo lá de Bristol, lá no estado de Connecticut, que é a sede mundial da ESPN. Aí em 2006 eles tiveram uma fusão que começou a ser transmitido daqui. Tanto que alguns profissionais que lá estavam começaram a vir para o Brasil. O Robbie Porto voltou para o Brasil, o Luiz Carlos Largo voltou para o Brasil, o Ivan Zimmerman, que narrava, ele acabou tendo um problema, não veio para a ESPN, mas trabalhou no Band Esportes depois. O André José Adler, que era narrador lá, veio pro Brasil, Luciano Quaresma, entre tantos aí, né, que são daquela antiga ESPN, que eu já gostava desde adolescente. Então foi um período incrível, cara, foi um período muito legal que eu fiquei lá. Quando eu saí, foi nessa história. Aí eu fui pra Folha, depois pro SBT, e aí, nossa, SBT, Rede TV, TV Gazeta, nossa, caraca, 11 anos de TV Gazeta. 11 anos. Aí eu ganhei mais um cargo diretivo. Aí já foi mais um cargo diretivo. Aí eu virei subeditor-geral de esportes. Aí eu fechava os programas. Eu que escrevia os programas para falar com a Michele Janela, com o Flávio Prado, com o Chico Lang. Tanto que você rodou ainda, você não trabalhava com locução. Ainda não. Eu já tinha feito o curso de locução, eu já estava formado como locução. Porque você tem que fazer curso de locução? Para ajudar, assim, para desenvolver. É bom. A sua formação... Seja, mas para você conseguir um emprego nessa área, você tem que ter um curso? Se você tiver, é melhor. Porque, por exemplo, eu fiquei sabendo que para ser dublador, tem muita gente que tem o meu potencial para ser dublador. É o que falta na minha vida. Assim, eu sou muito amigo, por exemplo, do Wendel Bezerra, que é o personagem que faz o Goku, Bob Esponja, Batman e tal. Sou muito amigo do Wendel. Ele já falou para mim, velho, por que você não vem aqui e tal? Você já fez o meu curso. Falei, Wendel, aqui agora não tenho bala tal, porque precisa ser ator. Você precisa ser ator. Acho que é DRT, né? É o DRT de ator, você precisa tirar, e é caro, não é barato. Assim, mas ainda vou fazer, né? Eu tô com 45, até daqui a pouquinho. Mas eu acho muito errado isso, que precisa de ser. Mas acho que é uma exigência do MEC, né? Do Ministério da Educação e Cultura, então... Enfim, eu acho que é melhor você ter... Eu vejo tanta gente com potencial, cara. Eu vejo. Mas jornalista, por exemplo, você não precisa ter diploma. Comentarista também, né? Também, menos ainda. Precisa ser só ex-jogador. Basicamente. Mas e aí depois, esse monte de lugar que tu passou, como que tu chegou agora no estrelato?
Ah, não chamo de estrelato, cara. Isso aí é reconhecimento. Então, de um trabalho, cara. Nesse período todo aí, ó, eu fiquei muito tempo atrás das câmeras, né? Eu não ficava... Nunca fui repórter de vídeo. Eu fui começar a aparecer com uma certa imagem quando eu fui pro rádio, na Rádio Bradesco Esportes. Puta, essa rádio era muito Porque boa, a Rádio Bradesco, cara. ela já deu um canhão ali pra você ter Foi um projeto incrível, maravilhoso, de 2 ciclos olímpicos, né? De uma Copa do Mundo, 2014. Eu trabalhei lá durante 5 anos, em 2 períodos, né? 2 oportunidades. Porque ela começou em 2012 e terminou em 2017. Mas eu tive um hiato ali que em 2013 eu não trabalhei. Então foram 5 anos. Excelente essa rádio, cara. Maravilhoso. E lá, cara, lá é o que chamava de minha Disney. Ali era a minha Disney. Porque me divertia. Ali não era trabalho, ali era diversão. Ali era diversão. Porque eu fazia tudo que eu mais amo na vida. Eu falava de futebol americano, eu falava de beisebol, eu falava de boxe, eu falava de basquete, eu falava de vôlei, eu falava de tênis, eu falava de futebol, falava de natação. Narramos as Olimpíadas, fizemos a cobertura das Olimpíadas, que ganhou até prêmio PCA, que não é um prêmio qualquer, é o maior, é o Oscar. A nossa cobertura da Bradesco em 2016 ganhou a PCA e eu fui muito agraciado de ter narrado muitas medalhas do Brasil e muitas com destaque, inclusive da Rafaela, que acabou de ganhar o Mundial de Judô agora. Eu narrei o título, enfim. Maravilhoso. E lá também eu era repórter, né? Foi a primeira vez que eu fui setorista de um time específico, porque lá na Bradesco você não fazia uma coisa só. Você não ficava só, vou apresentar, não. Você era repórter, apresentador. Palmeiras. Eu fiz essa pergunta também no outro podcast, eu vou te perguntar também. Ser setorista, as pessoas confundem muito com você ser torcedor? 98%. 99%. Acha, né? Torcedor, via de regra, você fala bem de um time e você torce por esse time. Pro torcedor, ele não entende a questão do profissionalismo. A gente tem aí 60 narradores em grandes emissoras. Vou citar o caso de narração, já eu volto. Você acha que esses caras não têm time de futebol? Você acha que esses caras não viveram futebol na infância, na adolescência, um pouco na fase adulta? Só que para você trabalhar no meio, você não pode assumir um time diretamente, porque você vai ser cobrado. Se você é um grande narrador, vou citar os da Globo, né? Que a gente tem mais... Cobrado como? Em termos de emoção, de narrar um gol? Sim, ou você tomar um gol, você você tá gritando o gol dele mais do que o meu time. Toda hora. E com a rede social hoje, Fábio, isso aí catapulta, quintuplica e... Nossa, você é massacrado. Você é cancelado, né? A expressão é cancelado. Então, por isso que a maioria dos grandes canais não assume o time de coração. Aconteceu recentemente de alguns que trabalhavam em grandes canais assumirem o time por não estarem mais lá. O Ivan Moré, por exemplo, assumiu que é corintiano, o Thiago Leifert que é São Paulino, outros que saíram para trabalhar e tal. O Ivan Moré chegou a assumir ao vivo, né, cara? Ele brincou e isso até atrapalhou, tá vendo? Isso foi uma coisa doloridíssima. Eu trabalhei com o Ivan recentemente, inclusive, na Mitsubishi, nos eventos da Mitsubishi lá. E, cara, isso atrapalhou a carreira dele, porque ele era um grande apresentador de um programa com uma grande audiência. Ele perdeu uma pessoa próxima e aí, num ato de emoção, você acaba falando uma coisa que te prejudica. Mas acho que não foi por isso que ele saiu, né? Não há. Isso aí... Acaba contando, será? Acaba contando. Eu tenho certeza que acaba contando. O Thiago só contou que ele é São Paulino recentemente no YouTube aí da vida, junto com o Rica Perrone, porque ele não falaria nunca. Eu, assim, se me perguntarem, eu sei um por um quem torce. A maioria sabe, quem trabalha no meio. Só que, cara, você vai falar pra quê? Pra ferrar a vida da pessoa? Não tem porquê. Isso aí não vai mudar nada no profissionalismo. Não vai mudar nada. Hoje, por exemplo, eu tô fazendo São Paulo. Cara, é um trabalho que eu faço. Outro dia eu narrei o Palmeiras na rádio com o mesmo afinco, com a mesma vontade. Eu fiz recentemente um jogo com o Casimiro, né? A semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense. Corinthians meteu 3-0. Corinthians. Isso não muda nada. Você já trabalhou também na TV Corinthians, né? Trabalhei. Então. Porra. Então, profissional, você é cara. então? Eu sou corintiano pro cara que quer ver corintiano, eu sou palmeirense pro cara que quer ver corintiano, eu sou São Paulino, fazendo isso agora. Tem um monte de gente, quando eu falo que eu vou falar de tal time, vai lá falar do seu time do coração, porque o torcedor não tolera. Hoje eu tô numa rádio que ela é voltada pra isso. Hoje eu presto serviço pra uma rádio, daqui a pouco a gente chega. Vamos chegar lá. Bom, você falou muito do seu profissional, mas você passou por um momento delicado, né, pessoal, que foi a sua bariátrica,
que você chegou a fazer. Você tava muito mal mesmo, Tava. assim. Ia morrer. Mas você teve que fazer por causa de saúde mesmo, Saúde. coisa de estética. Saúde. O médico falou, você tem que emagrecer, senão... Saúde. Por quê? Tava muito alto, pressão alta? Tudo. Pressão alta, colesterol ruim, horroroso, colesterol bom, triglicérides, diabetes. Tava tudo alto? Tudo. Pressão, peso. Foi um momento ruim da minha vida, porque é um momento que eu tava desempregado. Então, juntou É um momento que, assim... Chegou a entrar numa depressão? Hoje não cheguei a entrar em depressão. Assim, não que eu fosse tratar pra tal. Assim, eu sempre reagi muito bem a qualquer coisa que aconteceu na minha vida. Assim. E essa época, como hoje eu brinco também, Fábio. Eu falo que eu sou um desempregado ocupado. Porque eu não tenho um emprego que eu sou ligado diretamente a uma empresa só. Assim, eu não tenho Vários uma freelas. carteira CLT. Eu sou um freela aí, na Track and Field, no DAZN, na N-Sport, no Brasileiro Play, na Energia, nos eventos, da Mitsubishi recentemente, enfim. Caraca, no que vem, porque eu preciso trabalhar. Como a maioria da galera que faz as coisas comigo também faz dessa forma. E nessa época, 2017, quando a rádio acabou, eu tinha certeza... Bradesco Esportes. A Bradesco Esportes. Quando ela acabou em março de 17, eu tinha certeza que eu ia continuar. Certeza. Falei, cara, eu me dediquei, mas isso é uma coisa que eu aprendi durante um período. Você não tem que esperar nada de quem tá do seu lado. Você tem que fazer sempre por você. Ficar esperando gratidão, isso aí você toma rasteira, toma rasteira o tempo todo. Então foi um período difícil, era um período que a minha filha já tinha nascido e estava crescendo, já era um período que já se pensava em escolinha para ela, já era um período que... O quê? 1 aninho, 2? 1 ano e meio, 2, de colocar em alguma coisa e tal. E, cara, aí começou a me afetar no pessoal. Roupa, por exemplo. Só usando roupas gigantescas, estourando roupa em casamento, por exemplo. Não conseguindo sequer esticar para amarrar um tênis. Eu sempre fui um cara que gostei muito de fazer exercício. Sempre gostei de treinar, fiz academia 10 anos seguidos. Caraca, gosto de treinar. Academia? 10 anos. Pô, era trincadão. Era forte. Mas o que você acha que desencadeou você engordar tanto na época? Foi não pensar, ficar ocioso e descontava em comida, em besteira. Comia muito. Pra caramba, engordei 18 quilos em 7 meses. Eu, nessa pandemia, eu engordei pra caramba também, cara. Mas assim, conta de pandemia, ficar em casa e com a mulher em casa, Então. vamos fazer besteirinha. Aí era batata frita, não, eu como ainda, não sei o que, cerveja. Ainda hoje eu como muita bobagem, mas... 13, 14 quilos. Na pandemia? Na pandemia eu ganhei um pezinho também do que eu tinha perdido. Mas eu nunca fui fazer academia como você já fez. Então, mas eu treinava, mas a academia sozinha não resolve. Teu psicológico, é tua boca. A boca primeiro. Você tem que ter reeducação e tanto que eu fiz a bariátrica em dezembro de 17. Nos primeiros 3 meses eu perdi 36 quilos. E como é que é, cara, essa fase do novo, na verdade, né? Porque eu me preparei bem pra isso, Fábio. Me preparei bem, porque eu falei, cara, eu tô desempregado mesmo, a grana não tá entrando tanto, a gente tem dívida ainda pra pagar? Tem, mas eu vou focar nisso aqui. Eu vou focar nisso aqui. Porque isso vai ser uma coisa que pode me ajudar a ter uma vida legal e vai me ajudar a ter uma vida legal daqui em diante. Então, quando eu decidi fazer a bariátrica, que foi ali pra junho, julho de 17, você tem um período que você... De adaptação. Da adaptação, você precisa fazer muito exame, né? São quase 4, 5 meses ali que você precisa fazer exame. Eu fiz 37 exames. 37. Todos possíveis e imagináveis. Você chegou a pesar quanto? 140. Caralho. Mas o médico falou que era necessário. Era. Mesmo Ele fazer, falou, cara, se você quiser fazer, você tá com os exames muito alterados pro seu bem-estar, pro seu autoestima, pra sua saúde e pra você. Falei, eu quero. Eu já tinha pensado... Não tinha medo? Nenhum, zero. Mãe, vó, tudo medo. Morria de medo. Vai dar complicação. É uma cirurgia. Falei, eu tô pronto, tô bem preparado. Não vai acontecer nada. Passei por psicólogo, passei por nutricionista, passei por preparação física, cardiologista. Todo esse trâmite antes. Todo. Você tem que fazer tudo. E foi fantástico. A época eu ainda tinha um plano de saúde que era ainda bancado pela rádio, né? Porque tinha um período de carência ali, depois do tempo que você saía. Então, o plano ajudou.
Assim, não tive gastos. Eu brinco que eu tive gastos com a Zona Azul, que eu ia pra fazer exame só. Né? Que você para na Zona Azul. De resto, tudo foi com o plano e foi muito bom, cara. Então eu operei dia 8 de dezembro de 17 e eu quis operar nessa data. Falei, eu quero encarar as festas. Eu quero tudo ver na minha cara, tudo que eu mais gosto. Tudo. Pra me testar. Então eu quero ver o final do ano o churrasco, eu quero ver a resenha, eu quero ver o amigo secreto, eu quero ver o Natal, quero ver o Réveillon. Tudo que eu não posso nem tocar a boca, eu quero estar encarando. Panetone. Joguei pra cima. E foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa. Porque eu fiz a risca do negócio. E como que funciona isso, cara? Depois da cirurgia, você realmente não sente fome? Nada. Você sente necessidade do seu corpo, só. Você precisa de água. Muda mesmo. Muda. Até a mentalidade. Muda. Aliás, eu queria de novo voltar a não ter fome, assim, porque hoje em dia volta um pouquinho, né? Não como antes. Até porque o estômago não comporta, mas você não sente nada. Cara, nada. Você não parece ter feito, cara. Porque tem muita gente que faz, eu já conheci pessoas, até mulheres mesmo que eu já conheci, cara, que depois que faz fica meio cadavérico, assim, sabe? Murcha a cara de um jeito, emagrece demais. Eu ganhei um pezinho ainda, eu perdi, porque eu era muito estufado, cara, porque eu tenho uma foto, por exemplo, quando eu tô num evento de terno, que ali eu falei, cara, isso é um monstro, não é o Fernando, cara. Não é o Fernando. Eu tô passando por isso também, vou ter um casamento em breve também. Eu tô começando a ficar desesperado. Eu olhava assim... Eu tenho um monte de terno em casa e nenhum serve, cara. Eu vou ter que alugar um. Depois até eu mando a foto pra vocês, se vocês quiserem colocar na edição, mostro aqui, mas assim, é a que eu falo, pô, como eu era e não sou eu isso aí. Pô, não sou, definitivamente não sou eu. Mas foi um período legal, assim, de adaptação e os primeiros meses, a minha mãe ficava desesperada, minha esposa também, pô, você tem que comer mais esse negócio que estão pedindo e tal. Eu falei, mas eu não tenho vontade, eu substituo. Pô, você não gosta de caldo, por exemplo? Eu detesto caldo, sopa, essas coisas, tudo. Sério? Eu ficava na fruta só com o caldinho, você não pode comer o bagaço, o suco tem que ser coado. Eu detesto sopa, nossa, desde moleque. Sopa pra mim é água quente com verdura, Deus do céu. Enfim, mas claro, respeito quem gosta. Mas foi um período que eu lidei muito bem, assim, mudou completamente. Muda tudo. Aceitação, ninguém quer um gordão no ar. Ninguém quer. Isso que eu ia te falar, o seu sobrepeso atrapalhou no teu... Pra caramba. Na sua jornada antes de... Pra caramba. Eu cheguei a ouvir de chefe. Você ficou muito tempo na Bradesco. Cheguei a ouvir de chefe. Não, na Bradesco era rádio e ainda não tinha o YouTube como tem hoje, né? A Bradesco então são 6 anos atrás. Era ali só no rádio mesmo. Não tinha uma imagem diferente, não tinha o Instagram pra você colocar os stories, não tinha... Você sofria bullying, assim? Pra caramba. Não. Criança e adolescente... Mas você sempre foi gordinho mesmo? Sempre. Sanfonão. 10 anos, magrelo. 12, sanfona. Gordinho. Era revoltado. Mas não gostava quando criança você era magro? Não. Eu era. Nunca fui magrinho, assim. Sempre fui sanfonão. Era revoltado, provocava. Eu brincava que eu dava Zangief, sabe o personagem lá do Street Fighter? Eu pegava ao contrário a cabeça, jogava e jogava no chão. Assim. Vai me provocar? Você vai ver só. Mas depois que você fez, já começou a mudar tudo. Mudou tudo. Mas você ficou também um período que você saiu da Bradesco, fez a cirurgia e aí você teve uma recuperação até você... Eu fiquei praticamente 20 dias sem atividades. Assim, no fim do ano. Ajudou também por ser em dezembro, né? Então, de 10 de dezembro até começo de janeiro, não tive nada. De 18. É. E aí, cara... Aonde que entra a Energia 97 nessa história toda? Porque... A energia... O Marcelo Lima até chegou a comentar aqui alguma coisa no podcast que a gente fez com ele também, como é que foi a seleção, tudo. Mas eu quero ouvir de você, né, pô? A Energia, ela começou com a ideia de fazer transmissões de futebol no final de 2018. E o Marcelo, ele deve ter falado... Nesse período você estava desempregado. Eu estava nos freelas menores. Isso sempre surgiu para você, cara, esses trabalhos paralelos assim? Sempre, assim, muita gente fala, pô, mas você fez tanta coisa na tua vida e você não define o que você quer ser. Eu falei, cara, por eu ter feito tanta coisa na minha vida que eu continuo trabalhando. Porque eu posso ser repórter, eu posso ser comentarista, eu posso ser produtor, eu posso fechar um programa, eu posso apresentar, eu posso ser narrador. Então eu continuo trabalhando em alguma atividade. E nesse período eu fiz muita reportagem de campo pós Bradesco Esportes, que eu era repórter lá também. Né, o Palmeiras, por exemplo, quando eu fui setorista do Palmeiras, reinaugurou o Allianz em novembro de 14. O Palmeiras perdeu pro Sport e ele quase foi rebaixado
Naquele ano de 2014, o técnico era aquele argentino Ricardo Gareca. E depois veio o Dorival Júnior. E eu era o setorista do Palmeiras naquela época. Eu acompanhei, viajei para fazer o Palmeiras fora de São Paulo, Porto Alegre, Rio e tal. E naquela reta final, o Palmeiras inaugurou o Allianz. E o Allianz, dos primeiros 70 jogos do Allianz, eu trabalhei em 61. Caralho. Mais de 90%. Como setorista do Palmeiras, que eu fui de 14 até 17, né? Fixo. De 14 a 17 eu fui setorista do Palmeiras. Tava lá no Palmeiras todo dia. Ia no CT todo dia, num período que, pô, tantos repórteres que estão aí, a gente criou uma amizade, o Leandro Boldaquian da Transamérica, o André Galvão, o pessoal do Lance, a Ana Thaís, que hoje é comentarista da Globo aí também, vai fazer a Copa. Ela era repórter e estava no Palmeiras no dia a dia também. Zupac, Capelani, enfim. Essa galera tem uma amizade muito grande. Então aquele período que eu tava no Palmeiras, cara, foi legal pra caramba. E na Bradesco me ajudou a lembrar o quão repórter bem sucedido eu poderia ser e continuar fazendo isso. E no período que eu saí da rádio, as rádios menores, rádio web, me chamava para fazer muito jogo frila nos gramados, porque eu estava acostumado com toda a galera que trabalha nos gramados. Então, nesse período de 18, que eu fiquei praticamente só fazendo frila, eu fiquei fazendo reportagem de gramados como a Voz do Esporte, em outras rádios menores, aí, rádio web, fazendo isso. Até chegar a oportunidade, em 2019, da Energia. A Energia chegou, primeiro com uma ligação do chefe Benedetti, que era o que falava do Santos, Fábio, meu grande amigo também. Saiu por um problema lá que teve e tal. E o Vieira, os dois, o Vieira que tá hoje, torcedor do Grêmio, eles eram meus ouvintes da Bradesco. A gente já tinha feito muito evento junto. Porque o Fábio tinha um restaurante de esportes americanos, um bar de esportes americanos, aqui na Marginal Pinheiros, o Spot. E eu fui fazer muito evento com ele lá. Ele sabia, a gente já se conhece há mais de 10 anos, né? Um tempão. E eles deram um toque no Sombra, eles me perguntaram, pô, Fê, aqui na Energia vai começar agora transmissão de futebol. Só que vai ser com os clubes. Você, como São Paulino, você toparia? Falei, cara, toparia. Mas você achou estranho? Achei porque a minha vida foi profissional 100% em tudo. Então, mas você tinha que revelar mesmo teu clube. E aí vem o grande X da questão para todo mundo que me pergunta. Por que eu fui fazer isso? Eu fui porque eu queria voltar pro rádio. Eu não queria porque é o meu time do coração. Eu não queria porque era o São Paulo Futebol Clube. Como 99% dos torcedores acham. Nossa, você vem porque você... aceitou como um profissional. Eu aceitei porque eu queria voltar pro rádio. Fazer o São Paulo, para mim, seria legal. Como seria o Palmeiras, como seria o Corinthians, como seria o Flamengo, o Grêmio, o Inter, o Ibis, o Salgueiro, ou quem quer que seja. Faria profissionalmente. Faço o São Paulo do jeito que eu faço? Faço. Sou São Paulino? Sou. 4 gerações. Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu. 5, né? Minha filha, meu irmão, todo mundo. É torcedor. Só que não tira a minha principal obrigação profissional, que é ser isento no microfone durante muito tempo, como eu continuo sendo em todas as plataformas que eu trabalho. Ali eu tô fazendo pro São Paulo. Pintou o Palmeiras ali para eu fazer como eu fiz pro palmeirense também. Sim. Ali eu sou o maior palmeirense da história. O torcedor às vezes não entende isso. Eu faço questão de explicar todo o santo dia. Então veio essa repercussão na época do jogo do Palmeiras foi mais negativa. Maravilhosa. Por parte dos São Paulinos. Não, boa. Porque apesar de ter alguns que são, assim, muito reticentes a qualquer tipo de papo que você tenha que não seja em relação ao seu time, principalmente falar bem, né? Você tem que falar bem. A maioria aceitou legal. Aceitou. E não tem. E eu pensava na minha cabeça. Tem gente que controla aquele chat lá? Tem. Porque nesse dia deve ter bombado ali. Bombou. Crítica ali. Bombou, porque assim, ali foi engraçado, porque o Palmeiras ganhou o jogo do Goianiense, né? Por 4-2. O Goianiense saiu na frente. Então ali era o Fernando Pé Gelado. Ali eu era o pé frio. Ali eu era um bosta, para não falar outra coisa. Só que o Palmeiras fez 4 gols em 7 minutos. Então eu virei o herói. Porque eles acham que é o pé quente do narrador, que é o narrador que fez o negócio. Eles acham mesmo. Tem gente que acha mesmo. Que não raciocina, que não... Igual o Neto brinca, eu não jogo! Eu não sei, sabe, aquele negócio. Porque o cara acha que o cara que tá falando é ele que vai mover um time de futebol então que tá jogando. Você é o problema do São Paulo, então, né, cara? Sou, tenho certeza. O narrador sempre ocupado, por tudo. Mas nesse dia do Palmeiras foi legal, porque a torcida do Palmeiras, que não me conhecia,
Muitos me conheciam já da Bradesco, quando eu fui setorista lá há muito tempo. Quem não me conhecia falou, pô, respeito. E pra eles tem isso, você tem que respeitar um clube. Pra profissional de microfone, você tem que respeitar um clube. Infelizmente o futebol é muito assim, né? É. As pessoas levam muito ao pé da letra a questão. É muito a ferro e fogo. É, cara. Chega a ser até ridículo, né? Cara, você queria estar de volta na TV hoje de novo, cara? Queria. Voltar, Vou independente voltar. de ser... Eu queria não, eu vou voltar. Quando eu não sei, mas eu tô lutando pra isso. Até porque, Fábio, eu faço televisão, entre aspas, Sim, hoje em dia já com os streamings. Lá, você faz os streamings jogam na televisão, né? Você está na televisão, às vezes a gente aqui também, né? Muita gente tem Smart TV que assiste podcast não por estar na tela, via Smart TV, via videogame, via TV Box ou o que seja. Por aplicativo, ou o que seja. Mas eu fiz Comebol TV agora recentemente. Passou na televisão. Fiquei com dó de, sei lá, cara. Um jogo ruim que tu narrou. Não, eu narrei 12. Nossa. Você deve ter pego mais ou menos. Eu peguei um. Ruim demais. Ruim. Não, mas foi uma experiência legal. Eu narrei o Paulistão no YouTube, que foi uma experiência. Narrei o Acesso da Portuguesa, que foi maravilhoso. Narrei o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, menos do São Paulo, porque do São Paulo eu sempre falei, por que você não narra do São Paulo na TV? Porque eu tô na rádio. Eu sou titular da rádio. Ah, tá. Né? Você tá lá. E a minha... É sempre isso vai estar. É a minha obrigação de estar e o meu mote principal hoje em rádio é o São Paulo. Eu tenho que transmitir para uma torcida que eu devo satisfação. Não é o Fernando. Cobra, né, também. Cobra pra caramba. Vou te falar sobre Cobra isso. pra caramba. Não é só o meu orgulho pessoal e o meu trabalho. Não, eu devo satisfação para quem tá lá. Então, entre aspas, porque a televisão, a galera acha que você vai trabalhar em televisão. É só trabalhar na Band, no Sport TV, na ESPN, na Fox e só. Eles não sabem que tem mais 30 lugares, 800 lugares diferentes, né? Fazendo uma metáfora aqui, que você pode trabalhar. Então, eu ainda quero trabalhar com outras modalidades, como eu trabalho na N Sports também, é maravilhoso trabalhar no canal Olímpico. A N Sports é como se fosse uma da Zona, é uma A N Sports, ela é uma plataforma de streaming que é fantástica, porque ela transmite Liga Nacional de Futsal, eu vi vôlei, Superliga de Vôlei, todos os eventos olímpicos do Brasil. Eu tô fazendo agora Jogos Sul-Americanos, que é pra galera entender o que é Jogos Sul-Americanos. Olimpíada, PAN, Jogos Sul-Americanos. É o mesmo nível. Assim, mesmo nível não, é o mesma forma de disputa. Várias modalidades com vários países diferentes, que Olimpíadas são quase 200 nações, Pan-Americano 60, 70, Sul-Americano 15. Mas quer ver? Essa semana a gente tá gravando o programa hoje numa terça, eu já vou pra minha 9ª modalidade. Caraca. 9ª. E como é narrar, cara, assim, a entonação de voz, a emoção... Já narrou tênis? Já. Todos. Tênis não tem narração, tênis cara. Eu fiz uns momentos mais engraçados, que eu fiz tênis no rádio com o Datena, cara. Ah, impossível. Tênis no rádio com o Datena. Mas como é que é narrar tênis, cara? Não, mas você não fala bolinha que vai, bolinha que vem, cruza direita, não. Basicamente o que eu vejo você tem que descrever, você tem que descrever, né? Como na televisão, vai pro saque Roger Federer. Primeiro serviço, o saque fica na rede. Se você tá no rádio, você tem que falar um pouco mais, né? Federer cruza à direita, resposta do Nadal, ponto de Rafael. É assim, não tem que muito. Não dá. Tênis no rádio realmente é uma coisa meio. Muito difícil. Meio over, que não dá pra você. Não vingou. Não vingou tanto. Mas, pô, eu fiz uma Olimpíada no rádio que judô, por exemplo. Os caras que me mandavam mensagem falavam, cara, você narrou judô. Parecia que você tava catequizando a galera aqui. A galera tava louca, porque você trazia uma emoção e tal. Eu falei, cara, eu acho que essa é a minha obrigação. Sim. Porque você tá no rádio numa modalidade que não tem, assim, uma popularidade muito grande, principalmente até pelo rádio. Pela TV tem judô há muito tempo, mas raramente um brasileiro vai parar. O brasileiro não gosta de competir, Fábio, ele gosta de ganhar. Sim. Então ele só vai assistir quando tiver alguém com chance de ganhar. São raras as modalidades que têm alguma relevância na TV com outros competidores que não sejam os brasileiros para o grande público, né? Não para aquele específico que eu me incluo, que são aqueles que vê qualquer coisa. E eu vejo qualquer coisa, qualquer uma mesmo. Se estiver passando o homem mais forte do mundo lá para pegar os pneus de 2.000 quilos e jogar para cima, eu tô assistindo. Que é competição, eu gosto de ver. Sério, cara? E já narrei, inclusive. Mas por que existem diferenças assim de narração? Por que o narrador ele não consegue jogar tanta emoção na TV quanto pro rádio? Porque cara? tem imagem. A imagem já fala Tem a por si imagem. só. A imagem fala por si. Eu sou professor de narração, tenho meu curso também, inclusive online, que eu tô lançando agora, inclusive. Isso aí eu explico muito. Caraca, a imagem faz a diferença. Tudo, a imagem fala por si só. A imagem fala por si. Você ter o apoio de alguém com uma voz para dar
O suporte do que está acontecendo na imagem é necessário, só que é diferente do rádio. No rádio você tem que entrar na imaginação da pessoa que está ali. Inclusive e colocar hoje, ela no ponto que ela entender do que está acontecendo no jogo, no game, no evento, ou o que quer que seja. Inclusive hoje, com as transmissões que são feitas, que não aparece imagem, que também você tem que levar a emoção, por exemplo, que vocês não têm direito de transmissão, energia, e as outras rádios também, Jovem Pan e tal. Tem que realmente levar, mesmo sendo rádio. Não, é rádio, porque o princípio ainda é o rádio. Rádio, né? A gente está vendo hoje uma transformação, que é a Jovem Pan, que iniciou tudo isso. A Jovem Pan é uma potência, né? A Jovem Pan, para o esporte, ela inovou. Ela foi a primeira a fazer esse tipo de coisa. Né? Transformar a rádio que virou TV, que é o slogan hoje da Pan, né? E era o sonho quando a gente era moleque, pô, quero trabalhar na Pan, porque era um rádio, não era uma televisão. Hoje tudo é basicamente televisão, tanto que ela tem um canal de televisão, né? As operadoras ela tem um canal de televisão e ela transmite muita coisa não o jogo em si, mas as imagens que pós-jogo, pré-jogo, tudo vai para a televisão. Então a gente, com o auxílio da televisão, é bom, porque você tá vendo que o cara com uma imagem tá vendo o que você tá falando, mas sem esquecer a coisa mais importante. O nosso primordial é falar na linguagem do rádio. Porque a gente é uma rádio e tá falando pro ouvinte, não tá falando pro telespectador. Também, né? A gente tá falando pro ouvinte, não pro telespectador. É diferente uma narração, por exemplo, que eu faço da televisão num ritmo completamente diferente do que eu faço no rádio, né? Que é descrição muito mais rápida, repertório, as palavras bem empregadas, tudo é muito diferente. E é uma coisa que eu me adaptei muito bem, assim, fazer os dois diariamente. Eu faço os dois diariamente. Hoje eu tô fazendo TV, amanhã eu vou fazer rádio. Hoje eu tô fazendo rádio, amanhã eu tô fazendo TV. Então, falando só do futebol, assim, mas porque tem outros esportes também que não tem tanta emoção, que você tem que jogar ali, né? Realmente pra dar uma levantada, porque tem esporte que é ruim de narrar. Por exemplo, prova de velocidade no rádio é mais fácil fazer. É muito mais fácil. Então eu fiz, por exemplo, o Isaquias Queiroz, que ganhou medalha de ouro em Tóquio e ganhou prata e bronze no Brasil em 2016. Fazer a canoagem é muito mais fácil. Porque você fala daquele jeito. Vamos para largar então, Isaquias, tá na raia número 5. Vamos lá, Isaquias, começando. Remando forte, não sei o quê. Comentarista entra. Você vai num ritmo muito assim. Então, para fazer modalidade que não fala tanto, tênis de mesa. Ontem eu narrei tênis de mesa. Que os brasileiros e brasileiras estão jogando lá no Sul-Americano. Você fala, vai pro saque, bela cruzada, ponto. Comentarista entra. Você já se emocionou, cara, com narração? Pra caramba! Tipo, nossa! Caralho, lembro. Chorar e tal? Putz, do Robson Conceição, quando ganhou o ouro no boxe no Rio 2016, eu acabei quase sem voz a transmissão. Robson Conceição do Brasil. Mas porque você quis mesmo? Porque eu já tava desgastado e porque foi emocionante. A Rafaela, quem quiser ver no YouTube aí, Rafaela Silva, Fernando Camargo, mais de 1 milhão de views. Putz, tem um monte, cara. Se pegar próprio São Paulo, pro torcedor, assim, teve uma decisão por pênalti contra o Fortaleza, que foi tipo 19-18. Pênalti pra caramba. Não. Quando foi isso? Agora. Copa do Brasil de 20. Copa do Brasil de 20. 19-18 não, 9-8. Pênalti que não acabava mais, que não sei o quê. Lembro. Então se emociona, claro que se emociona. Dependendo do evento, nível de adrenalina vai lá em cima. Mas eu tava. Até te cortei, você tava falando da energia lá. Imagina. Quando você tava entrando, você tava falando do chefe Benedetti. Então aí já rolou um planeta de rotação agora. Então, aí ele me deu um toque. Isso foi em fevereiro de 19. Vai 3 anos e meio já. Aí ele falou, pô, eu vou te dar o contato Sombra, manda uma mensagem pra ver se rola de você lá. Tá bom. Aí fui lá, conversei com o Sombra, falou, o cachê é esse. Narração de torcedor. Ele não conhecia meu trabalho. Assim, ele não me ouvia na Bradesco, não me conhecia. Você fez teste. Hã? Você fez teste. Fiz. O Marcelo Lima falou lá. Eu fiz um teste. A gente fez o teste. Cada um horrível. Aí eu perguntei como é que é. O cara, mas o meu, assim, pelo que eu vi de feedback, foi de prima. Assim, sério? Quem viu na hora falou, falei, não, para, o Fernando é profissional. Tinha cada um péssimo lá. E o Marcelo participou muito desse processo, porque ele entrou na rádio antes. Ele entrou na rádio como produtor, entre aspas, do Estádio 97. Não produtor de produzir, com pegar telefone. É produtor convidador, que a gente chama. Ele convidava as personalidades do esporte para ir lá.
né? E ele tem ele falou, ex-jogador. anos e anos trabalhando, tem uma rede de contatos muito grande, então ele entrou antes. Então, quando eu entrei, eu fui para fazer o São Paulo e ele me indicou, aliás, ele me perguntou, o Sombra, ele falou, não, você tá dentro. Eu fiz um teste meio que em dupla com o De Paula, só para ver como funcionava aquela história dos jogos clássicos, de narrar junto com... então esse projeto também já incluía a narração junto também. Ele já incluía, ele já explicou isso. Falou, ó, você vai fazer os jogos do São Paulo... quando houver clássico, quando houver clássico, são os dois. E logo na primeira semana, eu e o De Paula, a gente fez um piloto que já foi... se conheciam já? Já, eu conheço o Luiz há 15 anos. Nesse meio aí de fazer rádio web, a gente fez rádio de futebol americano, então a gente super. Viajou, fez Pacaembu, nossa, um monte de coisa. Muito antes de... Fez Corinthians antes, eu e ele. Quando eu trabalhei no Corinthians, trabalhava com ele. Ele já era de lá também? Ele era de lá. Na TV A gente Corinthians. fazia muita transmissão lá no Corinthians, fazia os programas, tal, na TV Corinthians e tal. Então foi naquela época e... Então nessa época da chegada na Energia, fiz esse piloto, eles gostaram, e aí teve um jogo da semifinal do Paulista de 2019, que eu narrei pra valer, eu narrando, Bento comentando e o Marcelo Lima na reportagem. São Paulo e Palmeiras, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras nos pênaltis em 19. E essa narração, ela entrou no Estádio 97 do dia seguinte. Eles colocaram lá. Quero apresentar para vocês o nosso novo narrador tricolor, é o Fernando Camargo. E eles colocaram essa narração. Eu já tinha feito o piloto com o De Paula só foi... Deu 15 minutos de jogo, já não, tá bom. Já sabe que vocês vão estar entrosados e não sei o quê. E foi assim. E aí começou. Só que 2019, Fábio, ainda era muito cru tudo, né? A galera não tinha ainda a expertise de saber, pô, vai ter uma rádio que tem uma audiência extraordinária, gigante. Você no estádio. Conhecia a Energia? Conhecia. Na época, pô, estádio tem 20 anos. Sim. Você acompanhava? Eu acompanhava até porque eu era também concorrente, né? Na época eu tava na Bradesco, eu era repórter no horário que tava na hora, estádio. De vez em quando eu ficava lá, o que estão falando, não sei o quê, mas acompanhava antes, conhecia todo mundo. Bem, já tinha ido no programa em 2003 para assistir. Então, cara, foi assim. Aí 2019 foi um período pra gente colocar o alicerce, fazer subir a casinha pra ver como que iam ficar as coisas. E foi muito rápido, muito rápido. Começou em março. Foi um projeto muito diferenciado e é diferenciado. Novembro, dezembro de 19 já era líder de audiência dependendo da classe, né? Medida pelos institutos aí. Já era líder de audiência. Então cresceu muito rápido, mas eu fui ter a dimensão do tamanho mesmo que isso tava. Porque na época, 2019, a gente não fazia todos os jogos. Não era como hoje, todos. Era dividido. Essa semana tem um do Palmeiras, 2 do Corinthians, 1 do São Paulo. Agora tem transmissões até simultâneas. Agora né? tem ao mesmo tempo com o YouTube, até 3 dá pra fazer. Uma que tá terminando, ou começa a outra, e a outra já vem na sequência. A medição é como da audiência no rádio? Porque agora tem o YouTube também. O rádio é feito pelo IPEC, que é o novo Ibope. Mas ele conta a audiência do rádio. Do rádio. O Estádio 97, pra você ter uma ideia, ele é líder de audiência, quase 100 mil ouvintes por minuto, a mais que o segundo. Puta que pariu. É um absurdo. Caralho. É um absurdo. Então, pelo YouTube, a gente sabe que a gente hoje está muito forte, porque tem um número de inscritos que não é, por exemplo, como o da Jovem Pan, que tem 4 vezes mais, e a gente afere muito por isso, né? Número de inscritos e engajamento que dá numa transmissão. Então, assim, eu fui ver que começou a estourar mesmo. O negócio começou em 2019, em 20, quando deu a pandemia. A gente tomou um susto muito grande porque a gente ficou 3 meses sem transmitir nada, né? Tanto que a gente fez até jogo de videogame pra narrar lá. Copa Estádio 97 de videogame. Como é que foi essa época da pandemia, né? Foi foda. Mundo, eu fiquei 4 meses sem receber um tostão. Em vários lugares. Um tostão. Caralho. Um tostão. 4 meses. É porque você é frio. Março, abril, maio e junho não entrava dinheiro pra eu pagar a conta. Foi tudo com a aplicação que eu tinha de outros empregos lá atrás. E graças a Deus que eu poupei. Eu vi, né? Tu gosta disso também, né? Graças a Deus, financeira, econômica. Era uma área que eu queria. Minha mãe é economista e tal. Fez matemática. Eu falei, mãe, por que você fez matemática? Que você fez? Meu pai é projetista de engenharia. Eu falei, pai do céu. E o meu irmão é engenheiro. Só eu que fui para humanas. Mas você investe nessas coisas de criptomoeda? É um negócio seguro. Tem, mas mesmo, tomou umas pancadas recentemente. Ó, opa. Tomou de
De desesperar. Tô querendo investir, não sei o que eu faço, cara. Depois a gente troca uma ideia. A renda fixa hoje é o mais tranquilo, né? É mesmo? Hoje é o mais tranquilo que eu mais garanti, mas depois a gente troca uma ideia. Cara, enfim, mas aí eu fui ver que a rádio começou a dar um up num clássico São Paulo e Corinthians em agosto de 20. Porque esse clássico eu desacreditei o que deu de repercussão. Já era o quê? Brasileiro? Brasileiro. O gol do Brenner nos descontos 47 minutos. Foi um jogo 11 da manhã. Ah, tá. Eu sei. O Brenner fez o gol aos 47. E eu falei, cara, eu acho que eu narrei num tom mais alto, não sei o quê. Naqueles 3 dias, o jogo foi no domingo, segunda até terça-feira, eu ganhei 4.400 seguidores no Instagram. E até o momento você não... Eu olhava assim e falei, que isso? Como assim? Por quê? Sua vida mudou muito, cara. Mudou. Assim, você falou dos seus vários trabalhos, tudo, mas... Mudou na questão de popularizar. Sim. Eu me tornei conhecido, né? Principalmente por conta da narração. Me tornei conhecido. Hoje a gente estava falando aqui no bastidor, eu não sou um ator conhecido da Globo, não sou um cara popular do mundo da música e tal, mas são raros os momentos que eu não saia numa padaria, num banco, na rua, num posto de gasolina e alguém não fala, ô, Fernando Camargo, ouço você e tal. Mas isso te proporcionou também os outros freelas que você Muito. faz. Ajuda. Principalmente evento. Evento corporativo ou evento que não é ligado diretamente ao futebol tal. Você recebe indicação, né? Isso ajuda bastante. E que siga assim, pelo amor de Deus. Até agora a gente não falou muito do São Paulo. Sei que em off você falou... Não vale a pena. Se valesse a pena, a gente falava. Só o tiquinho, cara. Como você vê esse momento bosta do São Paulo, cara? Assim, triste. Eu falo isso, agora eu vou falar como torcedor. Eu vivi toda a glória do São Paulo. Também vivi, toda. Vivemos, né? Vivemos. Tudo a gente viu ali, a construção que foi início da década de 90, Tele, Libertadores, Mundial, Brasileiro, Paulista, Recopa, Supercopa, aí tem uma pausa, volta ali depois dos anos 2000, com volta da Libertadores, título mundial, né? São ciclos, futebol é cíclico. Essa expressão é sempre válida, futebol é cíclico. Só que a gente não vê um horizonte pro São Paulo. Difícil, cara. Não vê. Até pergunta. Vê. Dinheiro. Investimento. Teve um youtuber são paulino que eu chamei aqui, o Rony Altieri, né? Do canal São Paulo Meu Reis. amigo. Tricossauros. Ele fez e eu perguntei pra ele, né? Sobre a SAF. Se um dia chegaria no São Paulo, ele falou, ninguém vai pôr dinheiro pra... onde ninguém sabe onde vai esse dinheiro. Primeiro, que o São Paulo não tem como ter autonomia para decidir muita coisa lá dentro do clube, porque quem manda são os conselheiros, né? São 260 conselheiros que definem as diretrizes do clube. A diretoria é muita carca, né, cara? Meu Deus do céu. E, assim, o torcedor do São Paulo, Fábio, ele... não é que ele se ilude, ele tem a esperança de mudança em qualquer situação. Então, quando... Não tem, cara. Não, eu vou explicar o porquê. Quando o Casares chegou, todo mundo, 99% dos torcedores, achavam que era a salvação do clube. Depois de uma gestão tenebrosa do Leco, né, afundado em dívidas, sem títulos, chega o Júlio Casares em janeiro de 2021, ganha um título, que a torcida já... que foi prioridade, foi bizarro. É assim, ele assume, era para ganhar já um título brasileiro, né? Quando ele assume em janeiro, teve aquela virada do ano que o São Paulo perdeu a... Diniz, tá falando? Foi do Diniz. Quando perdeu a semifinal da Copa do Brasil pro Grêmio, mas ainda estava no Brasileiro, para seguir. Só que não deu sequência, né? Conseguiu perder uma vantagem de 7 pontos, faltando 8, como é agora no campeonato. O Palmeiras tem 10 pontos de vantagem, né? Já era. E vai ser campeão, porque é um time melhor que o São Paulo. Mas enfim, aí ganhou um paulista, que eu no ar, inclusive, eu falei, isso aí é um cala-boca pra torcida. É só um cala-boca, porque não vai mudar nada da estrutura que está sendo feita aqui no Morumbi, e basta ver o que aconteceu. Ele acabou de mudar o estatuto, eles pensam muito mais neles do que no clube, no torcedor. O São Paulo está afundado em dívidas, só contrata jogador a preços altíssimos que não tem qualquer tipo de retorno. Só a venda de jogadores
Não adianta. Vai ganhar um caminhão de dinheiro. Pra pagar rombo, na verdade. Pois é pra fechar o rombo só. O Antony, por exemplo, agora acabou de ser vendido pro Manchester United, o São Paulo vai ganhar uma bala. Só que sabe em quantos anos vai receber esse dinheiro? 10. Parcelado. 10. Parcelado, é um crediário. Como diria a música dos Mamonas, é um crediário nas Casas Bahia, né? Então, cara, o caminho é ter um investimento, cara. Alguém pra botar dinheiro, trazer talentos pra jogar, bons jogadores pra ganhar título dentro de campo e tentar fazer a máquina girar. Não tem outra coisa. Vai ser? Não vai ser. Qual o futuro do São Paulo? Tenebroso. Provavelmente pior do que esse ano. Eu não vejo. Esse ano, o Rogério toda hora é taxado de... E lá eles falam que é passar pano, porque só defende... Eu não defendo o Rogério. Acho que o Rogério tem muito de culpa do que está acontecendo no futebol do São Paulo. Mas... Dá para extrair mais. Dá para entender também que um time que chega em 2 finais, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, uma semifinal de Copa do Brasil, com isso que tem aí... É pouco, né? Assim, tem um mérito também num técnico que poderia fazer um pouco mais. Sinceramente, muita gente fala, chegou na final, tal, o próprio Rony falou assim, né? Mas tem que ganhar, cara, não adianta chegar. Não, mas aí é torcedor que tá falando. Eu não analiso como torcedor, raramente eu analiso como torcedor. Eu acho que chegar em final, você tem, dependendo da situação, pelo tamanho do São Paulo diante do Del Valle, por exemplo, eu acho que tinha que ser campeão. Mas mais do que ser campeão, mostrar alguma coisa dentro de campo, o que não foi. O São Paulo passou vergonha com o Del Valle. O São Paulo envergonhou o seu torcedor. Esse foi o grande problema. Eu tava até comentando em off aqui. Eu já assisti jogos do Del Valle. Cara, o time é bom. Cara. Bom. Mas eu o São acho Paulo, melhor que o São Paulo. Mas o São Paulo poderia competir. Ele não competiu. De atacar? Não, competir. Dividir, criar. O Caleri, que é... criação, o Caleri, não, mas eu tô falando assim, criação. eu acho que é um time que chegou numa final, tudo bem, aos trancos e barrancos, e chegou mesmo. Sim. Não, na Sul-Americana até não. Não, chegou com disputa de pênaltis. Sim, sofreu pra passar do Atlético Goianiense e sofreu pra passar do Ceará. Foi desse jeito. A partir das quartas, sim. Foi desse jeito. Contra o Ceará e o Atlético Goianiense. A gente tá falando do São Paulo Futebol Clube, né? Que hoje é um time de segunda e terceira prateleira. Querendo ou não, é. O São Paulo não compete com os grandes. Hoje não é protagonista. E há 10 anos que essa torcida carrega nas costas do time. O que você acha disso aí, cara? E aí a gente é obrigado a ouvir toda hora, tem que apoiar. O torcedor jamais vai deixar de apoiar o São Paulo. Então... vai lá ficar na porta e não vai entrar. Ele vai entrar. Isso é paixão, cara. Isso é futebol. Mas por que você acha que tá acontecendo isso? Porque a torcida do São Paulo não era assim, cara. Se você pegar alguns tempos atrás, muitos anos atrás, Morumbi de 7 mil, 8 mil, quarta-feira jogo de 8 e meia. 500, 1000. Quantos que eu fui? Nossa Senhora. Não, eu até comentei num outro podcast aqui também que eu fui num jogo de São Paulo e Corinthians pelo Rio São Paulo, clássico, São Paulo e Corinthians, 7 mil, chovendo pra cacete. Acho que o São Paulo já estava classificado, o Corinthians já estava eliminado, 7 mil chovendo no Morumbi. Por que você acha de um tempo pra cá essa torcida abraçou o time, mesmo sofrendo pra cacete? Pra saber que alguém tem que fazer alguma coisa por esse time. É só por isso. Mas estão cansando já. Cara, já estão começando a ficar de saco cheio. Você viu domingo contra o Botafogo? Uma chuva. Mas não era uma chuvinha, é um dilúvio, desabar. 23 mil pessoas no Morumbi. Se o time tá um pouquinho melhor, abre um sol, era jogo pra 45, 50 de novo. A torcida vai. Eu não vejo horizonte nenhum pra esse time, cara. Sério mesmo. Não, eu também não. Nem pro clube. Eu acho que enquanto não mudar alguma coisa... Não adianta querer dar falsa esperança pra torcedor. O que ele mais quer é isso. Ele pergunta pra você por quê. Se alguém que tem opinião na imprensa... né, que você é formador de opinião, entre aspas, ele quer ouvir uma opinião para ele se inspirar. Você tem que falar a verdade. Eu não fico escondendo, eu não defendo. Por exemplo, São Paulo vai pegar o Palmeiras. Qual a chance de ganhar? Você já fez comentários na rádio, tudo? Você já sofreu alguma represália do São Paulo? Alguém entrando em contato? Já o quê? Já. Ameaçando? Não. Falou, não é bem isso. A gente passa a informação que a gente tem aqui, se você puder passar a informação correta. Retratar não, nunca retratar. Eu nunca tiro nada do que eu falo. A não ser que seja uma coisa ofensiva. Diretoria? Não, a assessoria. Eu sou muito amigo da assessoria do São Paulo, Assim, você pegou pesado em tal termo? Eu peguei determinado assunto do Rogério, falando que eu achei que eu tinha informação lá de dentro que ele ia ser demitido e ia.
se não ganhasse determinado jogo, não é bem assim e tal. Falou, se você puder falar que a assessoria não confirma essa informação, eu falei, falo, com toda... Eu sou jornalista. Você teve que falar. Falei, não, não. Foi pedido pra eu falar. E eu falei. Me obrigar a fazer tal coisa, a não ser que seja uma norma dentro da empresa, ó. Você precisa fazer, ok. A empresa pode pede. prejudicar até a empresa pelo seu comentário. Exatamente. Né? A empresa não tem nada a ver com o que eu falei. Cara, hoje em dia, com tanto trabalho que tu tem, cara, de freela, como que tu consegue? Qual é a sua rotina hoje, assim, de trabalho com tanta coisa paralela ao mesmo tempo? A melhor e mais gostosa é levar minha filha e pegar ela na escola praticamente todo dia. Sua filha hoje tem quantos anos? 7. A minha tem 9. E a Rafa tá numa fase assim, 7 com cabeça de 12, 13, né? Já é uma pré-adolescente. Incrível como as crianças amadurecem. Evoluir. Dia, né, a gente era muito bobão antigamente. Hoje em assim, dia. Ela tá numa fase digital, completamente digital, mas que não deixa de fazer determinadas coisas de criança ainda, que é muito bom. Ainda tem aquela inocência. Que é muito bom, Então ela tá numa fase, por exemplo, que, puta, me deixa tão bem, assim. Ela pergunta o tempo todo, mamãe, que hora o papai chega? Papai vai chegar ainda? Ela olha na garagem quando a minha esposa estaciona o carro, papai não chegou ainda, ela fica triste. Vê o carro do papai, papai tá em casa. É muito grudada com você. Cara, filha é tudo. E gosta de futebol. Já levei no Morumbi 2 vezes, ganhou as 2 e ela ficou triste, porque o primeiro jogo contra o Cuiabá tomou um gol, ela começou a chorar, tadinha. Ficou triste e tal. Ela e meu sobrinho. Falei, pô, que legal. Legal poder propor. Nunca forcei nada. Nada. Ela faz o que ela tem. Não. Já sai da maternidade ela faz o que ela quiser. Ela quis ser São Paulina por causa da mãe, do pai, do tio. Não forço. Até deveria. Pai tem que fazer o filho torcer pro, né? Mas como eu sou muito mais profissional que torcedor hoje em dia, fui torcedor pra caramba, Fábio. Pra caramba. Tipo, estádio, tretar. Desde os 3 anos. De tretar. Desde os tretar, pô. Não briga pau essas coisas. Assim, já corri de torcida... Não, mas de brigar na escola, no dia seguinte, depois de um jogo... Papo de boteco só, discussão. Tá. Mas parei porque isso aí... Abriram meus olhos quando eu entrei na grande imprensa. Falei, cara, sai disso aí agora. Se você não quer... leva, né, cara? Não leva. Eu já me estressei muito já com o futebol. Por exemplo, cara. na energia, eu não entro nem nas discussões de futebol. Não gosto, assim. Tem cada um com o seu estilo. Por isso que talvez o estádio não seja um programa pra eu fazer. Mas nas transmissões, principalmente clássico, não sai o gol do adversário? Já teve caso do cara narrar na tua cara? Já, faço questão. Faz isso, porque tem que fazer mesmo. Mas jamais, sou amigo de todos. Eu esqueci de contar, o Cadu... Você é muito profissional, mas você não sente uma raiva na hora ali? Não, sinto nada. Absorvo, falei, tipo, cara... final, assim, aquele 4x0. Final dói, né? Aquele 4x0. Final, quer ver... Quando o São Paulo apanha de 4x0, eu ficava com o cara... E ali foi duro, porque a torcida do Palmeiras... muitos não me conheciam. Iam na frente da cabine e ficavam socando, apontando, vou pegar você, seu Bambi, filho da... Né, aquele jeito. Eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando. E tanto que eu escrevi na rede social que 2 caras me mandaram mensagem, pô, você tava trabalhando, a gente foi lá, no calor da emoção, 1000 desculpas. Eu postei essas coisas. Eu falei, cara, é difícil fazer torcedor entender. Mas estádio é foda, né? Estádio é foda. Eu tinha esquecido de falar, o Cadu, aquela hora eu tava contando, o Cadu foi meu aluno no Senac. Eu sou professor de locução no Senac. E aí quando o Sombra perguntou a gente tá querendo um narrador santista também, você tem uma indicação? Eu falei, tenho, ele mora na Baixada. O Cadu é de Santos. O Cadu é de São Vicente. Cara, o Cadu é um cara tão fantástico. Santista raiz. Se você te falar a idade do Cadu, você desacredita. 56 anos, cara. Olha a tua cara agora. Porra, mano, sério? Uhum. Caralho, mano, não parece mesmo, cara. Você dá 40 se tanto, né? Se tanto. Por ali. 40 e tantos, tá igual a gente, assim. Mas ele já tinha história de narrador? Ele é uma história fantástica. Ele trabalhou em banco e empresa há muito tempo. E tinha vontade. Aí eu tava dando aula pra ele em 2017, no Senac. Eu sempre peço no primeiro dia de aulas, né? Sou professor do Senac há 6 anos e tal. De locução, narração esportiva tal, e de rádio também. Isso até hoje? Até hoje. Caraca, tu tem mais isso também? Tem. Precisa pôr dinheiro em casa, velho. O cara é um bombril, velho. Precisa pôr dinheiro em casa. Cacete, E aí eu sempre peço para cada aluno. Tem uns que tem uma aptidão já maior, tem outros que precisa trabalhar bastante. Cara, primeira do Cadu, falei, peraí. Onde você narrou? Onde você narra? Nada, professor. Eu falei, peraí, Cadu. Que isso, cara?
Você tá fazendo uma transmissão padrão aqui, eu tô pedindo pra você fazer um exercício. Sabe aqueles caras que não conseguiam nem postar a voz direito, a dele. E aí foi, né? Um grande aluno, um grande amigo. E o Cadu é um cara tão fantástico que ele fez comigo esse negócio de torcida, de narração. Caralho, o cara fez o curso contigo. Fez o curso. Botando energia, o cara também, essa potência. Ele também. virou também e me emociona, porque o cara é tão simples. E ele falou assim, pô, o dia que a gente foi fazer Santos e São Paulo no Morumbi, São Paulo e Santos no Morumbi em 2020. 20 ou 19? 19, o Silvério tava narrando aí. Ele é fanático pelo Osmar Santos e pelo Silvério. E ele falou, pô, o Silvério vai narrar. Eu falei, vamos lá ver ele. Eu falei, como assim? Eu falei, vamos lá ver ele. Te levo, conheço o Silvério, trabalhei com ele. Você tá brincando, você tá brincando. Eu falei, vamos agora. José a cabine Silvério, do lado. José Silvério na minha referência. Bati na porta assim, os operadores falaram, não, tá, não me conhece, né, trabalhando. Falei, Zé, tudo bem? Fernando? Ô, garoto, como que você... Garoto. Ó, emoção, né? Garoto, pô. Como você tá? Falei, Zé, trouxe o Cadu, tá narrando hoje comigo. Ele começou a chorar, cara. Ele começou a chorar. Caralho, tirou foto e colocou num quadro na sala dele. Olha, um cara de 50 e tantos anos, anos depois vai ver um ídolo histórico, além da referência, que é o Zé Silvério, e uma chance que ele teve de repente estar na Rádio Energia, narrar um jogo e ver o cara. É foda, né? Cara, eu sou fanático. Ele é minha referência de rádio. Rádio pra mim é muito... Ele e o Fiore. Pra mim são os dois. E um dois. pouco, eu tenho o Osmar, ainda... eu tenho muito vaga a lembrança dele. Então, o Osmar era uma época que eu ficava vendo ele na TV também. Então eu peguei ele mais na TV do que no rádio, porque ele narrou Copa do Mundo, ele narrou na Globo, ele narrou na Manchete, ele narrou na Record. Então, esses caras mais antigos, eu ouço rádio desde menino. Puta, Você teve influências assim, total. na narração de quem? Do Zé, cara. Eu sempre falo assim, todo mundo me pergunta isso. Quais são suas referências rádio e televisão para narração? Eu sinto 4. Luciano Galvão, Zé Silvério e o Everaldo Marques. O Everaldo, inclusive, é meu amigo pessoal. Assim, falo para ele, a gente tem a mesma idade. Só que eu falo... O Everaldo já é velhão na narração, mas entre aspas ele tem 44 anos, ele é mais novo que eu. Ele é 78, sou 77. A gente tinha a diferença pequena. Só que ele trabalha desde os 20 e poucos anos fazendo isso. E ele, para mim, revolucionou o jeito que ele faz televisão com tantas modalidades. Que ele faz também. E a gente troca muita figurinha quanto a isso, né? Eu lembro no PAN, quando eu tava narrando no PAN, tô lá narrando vôlei de praia, no primeiro dia, quem veio mensagem? Tô te acompanhando aqui. Putz. Falei, caralho, velho. Então é sinal que a gente tá no caminho certo, né? E a gente é amigo, vai comer lanche à noite, fala merda em grupos de WhatsApp todo dia e tal. E eu tô na batalha pra ter esse caminho também, né? Pra chegar nos grandões, pra fazer cobertura. E todo mundo me pergunta, que sonho que você tem ainda profissional? Eu falei, cara, ainda quero fazer uma cobertura grande fora do Brasil. Eu já fiz. Assim, eu já fiz NBA, por exemplo, fora do Brasil. Só que eu nunca... lá? Assim, não era uma transmissão. Eu tava lá e mandei, ó... Tô aqui hoje e tal, mandei foto. Não era uma cobertura, era tipo uma... Mas tava lá, né? Tava lá. É louco, né? É louco. NBA é absurdo. Lotado, nossa senhora. Eu já fui em muitos jogos como torcedor, até porque tenho facilidade por ter uma parente. Gosta de viajar? Adoro. O que eu mais gosto na vida. Assim, eu trabalhei minha vida pra viajar. Sério mesmo? Cheio de dívidas. Trabalhei na minha vida pra viajar. Tudo que eu quero na minha vida é viajar. Assim. Isso é verdade. Muito que eu ganhava de dinheiro, eu guardava, tinha que pagar as contas, eu ajudava minha mãe quando eu morava com ela, mas queria viajar. Salvador, fui 6 anos, viajava pro exterior, carnaval eu gosto pra caramba, mas não é uma viagem exorbitante. Viajar. Pra conhecer. Então, nesse período que eu tô na rádio, cara, a gente sente falta, porque não viaja tanto agora na energia, né? Não viaja. A gente fica muito em estúdio. Na verdade não tem, né? Não tem viagem. Não, até tem, daria pra fazer. Porque vocês fazem muito em estúdio, male no Morumbi. Então, eu sinto falta. Porque eu não sei se a energia tem bala pra te mandar, por exemplo. Claro que tem. Tem? Mas aí é uma questão de estrutura pela questão do vídeo, do YouTube. O YouTube é mais importante. Por exemplo, na Comebol, o Sombra preza muito pela questão da imagem. De você ver lá eu e o Marcão, ver o Domênico e o Bento, o Lele e o Mano. Sim. Com a imagem. Na Comebol eles não deixam você mostrar. Entendeu? Puta que pariu. Mas isso talvez agora, pós-Copa do Mundo, a gente vai fazer a Copa do Mundo, mude. Vamos ver. E Copa, velho? Tá botando fé? No Brasil? Sim. Eu tô. A energia vai ter Vai ter transmissão. Vai ter transmissão. Vai, então. A gente vai narrar. Já tem até a escala. Vou narrar 9 jogos só na primeira fase. Quem que vai ser o narrador? Todos? Principal? Não, em jogo do Brasil. Não tem principal. Vão dividir. Tanto que eu já sei a minha escala, eu vou narrar um dos jogos do Brasil. Um dos 3 eu vou narrar. Senão, se ficar centralizado... Não vai centralizar. Assim, teoricamente, o Domênico, por ser
o cara que tá lá mais tempo, tem um público maior, mas acho que eles não pensam muito nisso, não. Se eles vão dividir bem legal. O De Paula vai fazer abertura, eu vou fazer um jogo do Brasil, eu vou fazer clássico de Copa. Então eu já sei até o que vai rolar. E a gente tá na expectativa. Eu queria ir, adoraria estar lá. Só que o Catar é um país caro. É um país caro e uma logística mais cara ainda. Pra você fazer com hotel, com transmissão, tem que ter posição de transmissão. A rádio não valia a pena tudo isso, né, cara? Muitas rádios vão porque já estão com essa expertise. Você não tem dia de transmissão. Vai não, a gente tem. De transmissão a gente na tela? Tem. Não, na tela não. Ninguém tem no mundo de transmissão. O YouTube não faz Copa do Mundo. A gente vai ter isso até contando aqui. Talvez, não sei se alguém chegou a falar pra você. Mas a gente vai ter a transmissão no aplicativo e no site da Energia com imagem. Nossa, como é o YouTube. Não vai ser o YouTube. O YouTube não é a imagem. O YouTube é uma das plataformas. Tá. É a mesma coisa a Twitch, a mesma coisa o Periscope, essas coisas que tinham. Mas o YouTube é uma delas. Mas na Energia, na Copa, vão ser outras formas de transmissão. Mas você acha que esse ano a gente tem mais probabilidade de ganhar em relação às outras Copas? É difícil falar toda hora a probabilidade, porque toda vez que o Brasil ganhou Copa, ele não era favorito. Dessa vez Marcelo o Brasil... Lima falou a mesma coisa. Então, desse ano o Brasil é muito favorito. Muito favorito. Tá ali. Tá no mesmo balaio de Argentina, França, Alemanha, Portugal, Bélgica. Tem chance. Não dá pra cravar que vai ser campeão. Nunca dá pra cravar que vai ser campeão. Então, baita do... Só linha morta esse período todo. Não é só questão disso. Acho que o elenco do Brasil é muito bom. Assim, nunca a gente teve tanto atacante pra poder escolher. Tem Neymar, tem Rafinha, tem Vini Júnior, tem Rodrigo, tem Richarlison, tem Gabriel Jesus, tem Firmino, tem Martinelli, tem Antony. Pô, tem muito cara bom. Meio campo, Paquetá em boa fase. Né? Pedro. Pô, caras experientes, Thiago Silva, Marquinhos, os 3 goleiros. Pô, é muito bom o time do Brasil. É muito bom. A gente também teve boas seleções e tomamos no rabo. Pois é. Então, não é muita torcedor de Copa do Mundo, a gente sabe como é. Vão surgir agora 80% que nem vê jogo. E tem que ver mesmo, porque é Copa. Copa é folclore, é tradição. Infelizmente não tem mais pintar a rua, aquela coisa toda que tinha. Falar, cara. Acabou, né? Acabou. E eu fiz muito, hein? Eu também. Ixi. Morava na Coab de Carapicuíba. Interior, quando eu ia pro interior. Inteira, pintando, tomando cerveja. Direto. Pintando. Acabou isso, né? Acabou. Principalmente depois do 7x1, acho que morreu. Não, acho que não é só por causa do 7x1, não. Acho que é a questão da... Já antes também. A roda que gira, o mundo moderno, muda muita coisa também. Hoje o cara prefere ver no celular um aplicativo do que sair pra empinar uma pipa ou fazer qualquer coisa assim. Isso aí mudou muito. Entendeu? Fernandão, eu preciso falar do patrocinador que vai me matar, cara. Fala. Era pra falar no começo, Fala do cara. din-din que é importante. Era pra falar no começo, velho. O papo já tava desenrolando aqui em off. Aí eu falei, puta, vambora. Eu achei que você ia falar coisa velha pra gente citar rapidinho também, das coisas velhas. Porque eu amo tudo que é velho de televisão. Tudo. Desenho, novela. Pantanal agora, por exemplo. A Denise vai te chamar pro nosso Me chama. Você assistiu o Pantanal? Cara, eu assisti vagamente o antigo. Eu assisti a primeira versão inteira, a reprise, essa agora na íntegra, e pegava no YouTube a antiga só pra comparar com as cenas, porque eram as mesmas, né? Eram as mesmas cenas, igualzinho. Você é noveleiro, cara? Não, mas Pantanal é uma que... Você fez questão de querer assistir porque você já tinha assistido a anterior. E porque liga muito a coisa da minha família, música sertaneja, interior. Mas você achou que foi bom esse remake? Foi ótimo. Foi espetacular. Agora também não vai assistir mais porra nenhuma. Não, agora eu fico vendo série, jogo à noite e trabalho, que é melhor. Mas você assistiu como? Porque geralmente Globoplay. 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 Tudo Globoplay. Eu não vi a novela íntegra Globo. Vi talvez dos 150 capítulos, sei lá quantos. Se eu vi 10, foi muito. Foi tudo Globoplay. Mas tirando esporte, o que você consome? Putz, muita coisa, cara. Série. Você gosta de série? Desenho animado, anime, jornais. Vejo tudo. Você já foi nerd, já? Já, eu sou nerd. Geek, total. Sério mesmo? De consumir o quê? Gibi, desenho? Mais de 2.000 gibis. Você tem coleção? Todos os tokusatsus que você falar da vida eu assisti. Tô em grupos, sou amigo de todos, a galera de Changeman, Jaspion, Jirai, Ultraman, Ultra Seven, Machine Man, Metalder, Kamen Rider Black, todos. Porra, você tá no podcast errado, cara. Eu avisei pra você. Eu avisei você. Denise, aí você me deixa 6 horas. Denise, entra em contato. Vem. Cara, é gente boa. Mas vamos falar de patrocinador, vamos falar, que é o que banca aqui, né?
Senão, tô ferrado. Vamos falar da Perfumes de Grife, um site que vende perfumes 100% originais, lacrados, eles enviam para todo o Brasil. Tem as linhas mais caras? Tem. Paco Rabanne, Dior, Carolina Herrera. Porém, a gente tá com a grana curta, tá difícil, a gente tem que pagar as contas. Então tem perfuminhos a partir de R$ 59,90. Cuba, ótima opção. E também tem de R$ 69,90 Paris Élysées. Durante todo o podcast, vocês devem ter visto aqui, o QR Code que dá 5% de desconto se você escanear e colocar o cupom RETRANQUEST, tem 5% de desconto. E se você pagar no Pix, tem mais 5%, totalizando 10%, ou seja, vai sair de graça, vai ficar perfumado, lindo, cheiroso e vai pegar uma mulherada geral. Recado dado, vamos para o momento contragolpe, seu Fernando Camargo. Pra cima. São perguntas rápidas, se você quiser dissecar ela, você pode, se quiser só responder secamente, pode também. Você manda. Então vamos lá. O que te faz sentir frio na barriga? Bela pergunta. Novos desafios. Seco. Assim. Seco. Momento Toda a transmissão que eu faço diferente é frio na barriga. Independente do esporte. Independente do que seja. Não, ou transmissão ou qualquer tipo de trabalho. Se é algo que eu saio da minha zona de conforto, é frio na barriga. Frio na barriga, o que? Nervoso? Não, é o famoso borboletas no estômago. No estômago. É. Nossa senhora. E quem perde isso tá perdido na vida. Porque daí não tem motivação pra mais nada. Momento inesquecível na sua vida. Que eu já devo imaginar. Nascimento da minha filha. Sabia. É foda, né? É um momento único. Não, cacete. não existe. Eu também não esqueço. E eu filmei com 3 tipos de câmera. Celular, iPad e câmera... Eu não aguentei filmar, não, mas eu filmei ali, eu quase fui o videomaker do negócio. Não passou mal não, cara? Nada, zero. Nossa. Zero. Eu tenho zero com esse tipo de coisa, sangue, mortes, eu não sei o quê. Você zero. Você queria fazer veterinário? É, tem isso. Rádio ou TV? Rádio Paixão, TV Obsessão. Obsessão. Ah, boa. Boa palavra. Boa. Qual a sua maior qualidade? Honestidade. Boa. Melhor narrador esportivo atualmente? Paulo Andrade. Esportivo? Peraí, vamos definir. Esportivo, Everaldo Marques. Esportivo, geral. Esportivo, Everaldo Marques. Futebol, Paulo Andrade. Boa, boa. Caleri ou Luiz Fabiano? Luiz Fabiano Clemente. Qual o seu maior medo, cara? Ver a minha família com problemas. É foda. Isso é embaçado. Já fez uma loucura de amor? Muitas. Tipo? Mandou o carrinho lá na porta da manhã lá. Atenção, Adriana, estamos aqui. Putz, deixa eu ver uma boa. Pode ser pela tua fala da atual. Porque se você Não, vou falar da... Se você falar que... Essa é boa, essa é boa. A Carolina, ela recebeu uma vez, quando a gente namorava, um CD com 20 músicas, todas com músicas com o nome Carolina. Inclusive a do Seu Jorge. Se você não colocasse essa. Carol, né? All Carol, Andrew Sig e outros. Eu sei. Cara, qual o momento mais vergonhoso que você passou? Vergonhoso? Profissional ou de... Na sua vida, independente. Vergonhoso? Que você passou, você falou, puta, caralho, que situação. Não devia ter Cara, eu vou falar uma profissional que me envergonhou muito. Isso, eu já falei no ar, inclusive. Copa de 2002, o Brasil jogava na madrugada, né? Brasil e Inglaterra. Eu fui trabalhar... eu era produtor. Eu fui trabalhar, entrei atrasado e fora de si. Pós-balada. Mamado. Mamado. Sério, cara? Mamado. Bêbado? Totalmente. Até porque era uma Copa que a gente ficava muito tentando... E dormia menos, né? Porque eu entrava 2 da manhã e saía às 11 da manhã. Eu trabalhei na madrugada inteira, 37 dias seguidos. Só que aquele dia eu pisei na bola. Porque eles estavam esperando coisas de mim lá. E aquele dia eu fui moleque. Perceberam isso? E tomei uma chamada do Ricardo Bugarelli, que à época era editor junto comigo, era coordenador, e hoje ele é o melhor comentarista de basquete do mundo, meu amigo, e eu tomei uma chamada que eu falo isso toda hora. Por isso que eu chamo de meu pai no meio. Tomei porque tinha que tomar meio. Depois nunca mais. Nunca mais. Jamais. Caralho, que foda isso, hein, bicho? Tá, Brasil e Inglaterra, eu cheguei no intervalo do jogo, era pra chegar 1 hora antes. Ainda vi o primeiro tempo no bar. Caralho. Pra fechar, Toddy ou Nescau?
Todd. Boa, prefiro. Senhoras e senhores, esse foi Fernando Camargo. Que cara, que ilustre esse cara, que gente boa. Isso, pô, que prazer. A gente vê pelas transmissões, a gente pensa uma coisa e pessoalmente a gente só confirma aquilo que a gente pensa, cara. Cara, gente boníssima, topou vir aqui. E, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito agradecido mesmo. E dê aí, cara, suas considerações finais, caso Fábio, queira. obrigado. Pô, sempre poder compartilhar, né? Bons momentos, ruins também. Falar um pouco da vida é legal, né? Hoje eu falei coisas que eu nunca tinha falado. Isso, por exemplo, acabei de citar aqui, né? De uma vergonha pessoal. E sucesso para vocês no podcast. Eu sei que é uma empreitada de duro trabalho, de luta, né? O tempo todo. Quem quiser seguir aí, minhas redes sociais, tudo Fê Camargo Real Twitter, Instagram, meu canal do YouTube. Final do ano aí chegando, bastante trabalho, né? Com brasileiro, com as outras plataformas. Tô lá na N Sports, tô lá na Energia. Copa do Mundo tá chegando. E obrigado pelo carinho aí, sucesso demais pra vocês. Sensacional. Gente, sigam ele e também se inscreva aqui no canal. Dá um trabalho fazer isso aqui, vocês não têm noção. Mas conto com todos aí, dê o seu like, compartilha aí, que, bate-papo sensacional. Obrigado, Fernando. Grande abraço a todos e valeu! Har vi alltid gjort så det är